Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Depois de tantos questionamentos sobre o assunto, decidi eu então poder explanar a respeito de situações como as situações que estão acontecendo nessa cidade ao sul dessa nação que vós se encontram, como todo o estado, para ser mais exato, e vamos falar a respeito daquilo que é as catástrofes naturais que vem acontecendo com maior frequência em determinados pontos do mundo. O assunto hoje é sobre isso. Vamos lá então. Agora, de poucos dias para cá, essa região que as pessoas conhecem como Rio Grande do Sul, essa parte sul dessa nação, vem sofrendo com aquilo que é as investidas intempéries naturais. Chuvas torrenciais, ventos, ventanias fortes e, em consequência a isso tudo, alagamentos. Não só alagamentos, mas inundações. Tem se observado ao redor do mundo, já não é de hoje, uma maior frequência em determinadas regiões que são mais colpidas, têm acontecido com maior frequência, com uma intensidade acima daquilo que é o esperado. Que acarreta no quê? Em pegar as pessoas, os seres humanos encarnados ali em uma situação desprevenida, certo? Ocasionando o quê? Ocasionando danos e perdas materiais. São pessoas perdendo as suas casas, perdendo plantações, perdendo negócios que literalmente estão indo por água abaixo. A questão toda é que, perante essa situação de catástrofes, temos que observar o quê? Vamos lá da parte importante, porque é aquilo que são outras informações a respeito daquilo que está acontecendo, que é o que todo mundo viu e está vendo, não precisa eu estar aqui a repetir, porque o interesse de todos é saber por quê. Por que dessa maneira? Por que dessa intensidade? Não só aqui na vossa nação, em um estado ao sul dessa nação, mas também em outras partes do mundo, que vão se apresentando situações que antes, há décadas atrás, não se apresentavam e agora passam a apresentar manifestações climáticas, intempéries, que acabam se tornando em catástrofes. Não deveria até usar o termo catástrofe, porque o termo catástrofe é para algo bem mais empenhativo, mas vamos manter o termo catástrofe devido às perdas que os seres humanos têm, porque afinal de contas, uma pessoa que trabalha uma vida para construir uma casa, para poder mobiliá-la, para poder dar um certo conforto às suas famílias, e de repente ter tudo carregado, casa derrubada,
né? Fora aquilo que é o que seja mais danoso, que são perdas de vidas humanas, desencarnes. Nessa situação, aqui ao sul, nesse Rio Grande, temos ali identificados ali dezenas de mortos e outras dezenas de desaparecidos. Aquilo que eu tenho para dizer é que isso é só o início, vai vir muito mais coisa à tona. Muitos mais são os desencarnados. Isso é só uma primeira informação, certo? Assim como também aquelas referente aos danos, porque somente após as águas dos rios se retirarem, baixarem, é que vai se poder ter verdadeiramente noção da destruição causada. Mas muito bem, seu Tranca-Ruas, o que a espiritualidade tem a dizer a respeito desses acontecimentos? Afinal de contas, isso acontece por merecimento? Isso é uma ação da lei maior e da justiça divina? Isso é uma investida de grandes das trevas? Magos negros? Forças ocultas, poderosas, que são capazes de mover aquilo que são os fenômenos atmosféricos? Capazes de mover e atiçar fenômenos naturais? O que está verdadeiramente acontecendo? Porque muito se especula a respeito de muita coisa, tem muita gente dando opiniões, mas são opiniões. E hoje não estou aqui para dar opiniões, estou aqui para dizer como as coisas estão. Vamos começar por cada um de vós, para que vós possam entender a coisa como um todo. O ser humano, cada um de vós em sua própria vida, devido às programações nefastas, limitantes que cada um foi programado lá desde quando criança, que todos vós que acompanham o trabalho já sabem, acarreta no quê? Acarreta em um desequilíbrio como um todo desse sistema, tanto do corpo biológico como daquilo que são as conexões energéticas vibratórias, né, que mantém animado esse corpo físico. Ocasionando o quê? Em doenças graves, doenças crônicas. Muitas pessoas perdem um rim, tem pessoas que pegam câncer, tem pessoas que estão desencarnando, devido a condições diretamente vindas, oriundas de padrões vibratórios, energéticos, densos, de sofrimento, de depressão, de ansiedade, de raiva, de tudo enquanto há, que vós já acompanham o trabalho, sabe do que se trata. Isso é o ser humano. Lembre-se que o ser humano encarnado, essa dualidade, essa divina essência que está habitando esse corpo físico, tem nesse corpo físico partes de todo o cosmos, né? Até mesmo pó de estrelas. Agora vamos ver um outro corpo, de um outro ser vivo, que é o planeta onde vós estão encarnados. Esse planeta, muitos de vós talvez não saibam, mas ele tem os seus chakras, assim como o seu duplo etérico, o seu corpo astral, também tem esses chakras. Na verdade são milhares e milhares de chakras, mas existem 7 chakras que são ali pilares principais, responsável pelo bom funcionamento e o bom fluir das energias nesse corpo. O planeta, esse planeta que vós estão encarnados, também é uma entidade viva, é um ser vivo que tem
os seus chakras. Ele tem também o seu padrão vibratório, que podemos dizer como alegoria, também tem o seu campo áurico. Também tem o seu campo magnético, assim como cada um de vós. Isso é um primeiro ponto. Vamos a um segundo ponto importante. Quando há uma mudança de estação, uma mudança, quando o tempo muda, geralmente vem ondas do quê? De determinadas manifestações de algumas doenças, como gripe, tosse, alergias, não é mesmo? O que acontece quando esses vírus, quando essas doenças entram dentro do seu corpo físico? Aquilo que é conhecido ou divulgado como sistema imunológico do vosso corpo físico irá ativar, entrar em ação esse sistema imunológico para combater e expulsar desse corpo biológico aquilo que seja os intrusos. No caso, os vírus, fungos, certas doenças. Mas veja que interessante, porque também não é que toda, né, bactérias ou alguma coisa, todas são nocivas. Não, porque o corpo humano mesmo, biológico, também é composto de uma infinidade, né, de bactérias que são benéficas para o bom funcionamento desse corpo biológico. Agora, passando para o outro corpo, que acabamos de falar, no caso o planeta, ele também tem habitando dentro desse ecossistema, todo tipo de situações, inclusive o quê? O ser humano que está encarnado. Sofre as influências no seu campo áurico e magnético desse planeta também aqueles que são seres humanos e determinadas entidades obscuras que se encontram em planos astrais. Certo? Fazendo essa correspondência, então o que vemos? Boa parte da humanidade, que estamos falando de bilhões de seres humanos que estão encarnados hoje em cima da Terra. E pelo menos 3 vezes mais aquilo que tem encarnado que estão lá para os planos astrais. Superiores e inferiores, tudo somado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aquilo que se observa da humanidade, estando nas trevas da ignorância, é um completo quê? Caos. É um completo desequilíbrio. Em todos os sentidos da vida. É muita ganância, é muita soberba, é muito ódio, é muito conflito, é muita guerra, é muita disputa, é muita intolerância, é muito preconceito, é muita violência de todos os níveis, emocionais, mentais e físicas. Violências ainda mais extremas como assassinatos, tentativas contra a vida, numa forma geral. Porque numa forma geral, qual tentativa de assassinato? Qual investidas são essas? De uma forma como um todo, porque são seres humanos que estão ali tirando a vida de outros seres humanos, tentando tirar a vida de outros seres humanos, de todas as formas, da forma fatídica, violenta, mas também através de manipulações, através de fofocas, intrigas, manipulações, das mais diversas que se pode imaginar e conceber na vossa mente física. Mas também existe aquilo que, além do ser humano promover investidas de todas essas maneiras e ainda mais contra outros semelhantes, outros seres humanos,
A humanidade se encontra em guerra de pessoa contra pessoa, porque é uma eterna disputa de que quem é o mais bonito, de quem é o mais rico, de quem é o mais poderoso, de quem é o mais inteligente, quem é o mais sábio, quem é o mestre mais em evidência. Então é uma eterna disputa, mas se ficasse só nisso, ainda tínhamos um lado da moeda, mas não para por aí. Porque para o ser humano, nessa condição de desequilíbrio, boa parte da humanidade, temos também aquilo que é investida contra o próprio ecossistema, contra a fauna, a flora, contra a natureza como um todo. Minerações descontroladas, certo? Que cavam crateras enormes, gigantes. Eles estão o quê? Seria em correspondência como se alguém fizesse buracos na sua pele. Matas sendo extinguidas, derrubadas, animais entrando em extinção. Então tudo tem um seu limite. Tudo tem um seu limite. Quando esse ecossistema desse planeta chega a esse limite de estar sendo agredido de todas as maneiras, porque não fica só nessas duas maneiras, de ser humano para ser humano, certo? E o ser humano devastando aquilo que seja a natureza como um todo, extraindo minérios e minerais, né, para muitas vezes para finalidades completamente vis, só para se aparecer, para demonstrar poder ou riqueza. Não é só para coisas necessárias, todo mundo sabe disso. Acontece que também tem um outro fator, tão importante quanto esses que acabamos de dizer, que é esse inconsciente e consciente coletivo da humanidade, das humanidades, que está pairando entre aquilo que seja o campo áurico dessa terra e o campo magnético, porque é entre meio a esses dois campos que se situa esse inconsciente coletivo e esse consciente coletivo também, que tudo somado, se existe uma pessoa fazendo algo totalmente desequilibrado, desordenado, nas trevas da ignorância, então, se é a maioria, estamos falando de bilhões de seres humanos com um potencial criador de criar enorme, mesmo estando limitado ali nas trevas da ignorância. Então, como pode criar para mudar a sua realidade para aquilo que são vitórias, evolução, crescimento do ser, também tem esse outro lado que é o maior, que é o que coloca em completo desequilíbrio, que é fazer o quê? É estar manifestando energias densas demais. Todos os dias, toda hora, todo momento. E isso está agredindo, assim como aconteceu em outras civilizações também, fora essa que está presente nesse exato momento aqui, na qual vós estão experienciando, mas também temos a mesma situação ocorrida no tempo de Atlântida, certo? Ou em Mu, ou ainda mais para trás. Por quê? Porque são civilizações e mais civilizações que já pisaram em cima dessa terra. Afinal de contas, o espírito humano, essa divina essência, está experienciando pela criação, pela vasta criação, há bilhões e bilhões e bilhões de anos. Certo?
Agora, na condição que a humanidade se encontra, os seres humanos encarnados, então o ser humano está como um vírus em cima, dentro dessa terra. Quando eu falo dentro, é estar aqui, tendo contato com ela. Ah, seu tranca-rua, então isso é culpa do ser humano? Também, boa parte é sim. Mas não por maldade, por trevas da ignorância. Por estar vivendo em uma condição, muitas das vezes tem parte da humanidade que se encontra em uma condição evolucional do ser completamente primitiva. São pessoas que, se vós poderem e começarem a observar, são pessoas, por exemplo, que não ficam sem comer carne. E eles gostam de comer carne ao sangue, que eles costumam dizer ao ponto, que aquela carne está quase crua por dentro. Se uma dessas pessoas, que é uma grande maioria, se eles passarem uma semana sem comer carne, eles ficam doentes, eles ficam fracos, eles ficam anêmicos, eles caem de cama, eles perdem o vigor, a vitalidade, a força, eles não raciocinam direito. Veja, quando falamos em um estado primitivo de evolução, estamos falando que é um ser humano encarnado mais próximo da condição da manifestação do mundo, do reino animal, do que do reino hominal. Essas pessoas, se vós fizer atenção, todas geralmente são pessoas agressivas, são pessoas violentas, são pessoas grossas no sentido de palavreado, são pessoas que as palavras usadas são de ofensa, são palavras duras, são palavras grosseiras, não por só o fato de não ter estudado, né, se formado ou alguma coisa parecida. Não, são pessoas realmente secas, pessoas rudes. Mas não por mal, mas sim pela condição que se encontram nas trevas, profundamente nas trevas da ignorância. E não estamos falando de poucas. Se vós querem curiosarem, mas isso se refere a quanto? Podemos dizer que essas pessoas, dessa maneira que eu estou falando, em um ponto primitivo da evolução do ser, podemos falar mais de 4 bilhões de pessoas se encontram nessa situação. Então, é muita gente. Agora, imagine a quantidade de energia manifesta, densa, pesada, mais pesada do que o chumbo, grosseira, em um planeta que tem a sua vibração correspondente a um ser humano encarnado que está em uma condição do caminho mais evoluída, num padrão vibratório mais adequado, com certo nível de domínio próprio, de consciência, de observação, de visão, de interpretação, de compreensão. Expansão consciencial. Então, esse planeta tem essa correspondência vibratória para com um ser humano nesse nível de vibração. Vocês querem entender para ficar mais claro ainda a situação? Então vamos lá, vamos a fatos científicos, aqui da Terra mesmo. Entendam, se a própria ciência aqui da Terra, a ciência tradicional, afirma que tudo é energia, nada está parado, absolutamente tudo é energia, só que em níveis e escalas de vibração e densidade diferente. Esse seu corpo biológico também é.
desde suas células até o seu órgão maior, que é a sua pele. Um ser humano saudável, um homem saudável, nos seus 25, entre os seus 25 e 30 anos, entre 25 e 30 anos, que é onde o homem encarnado está no auge do vigor, ele saudável. Se ele fosse, então, ali transmutado, se ele fosse, então, desintegrado, ele se desintegrasse em energia potencial, como a energia elétrica que vós tem nas vossas casas, entenda que apenas um ser humano, se ele explodisse em energia pura, tudo aquilo que ele representa, eu estou falando cientificamente, não estou fazendo menções a coisas místicas ou magia. Não, eu estou falando de termos científicos. Um só homem saudável entre os 25 ou 30 anos, se transformando em energia potencial, seria capaz de poder alimentar a eletricidade de uma grande cidade, de uma grande capital, por décadas. Tenho certeza mais do que absoluta que muitos de vós não faziam nem mesmo a menor ideia dessa condição. E veja que o que eu estou aqui afirmando não é uma falácia. É algo que vós tenha a curiosidade para coisas que agregam. Vão pesquisar a respeito daquilo que são as energias, que vós vão encontrar informações para se certificar. Agora imaginem vós, eu falei de um ser humano, é capaz de manter uma grande capital eletricamente abastecida por décadas e décadas. Imagine bilhões de seres humanos, em condições, obviamente, das mais diversas, que estão emanando, não estão ali se dissolvendo em energia potencial pura, mas estão sim manifestando quantidades absolutamente consideráveis de vibração, só que nefastas. Que são nefastas não só para a experiência do ser, não são nefastas somente para o corpo físico, mas também se torna nefasta para esse corpo vivo, esse ser que vós conhece como o planeta que vós se encontram. E essa agressão que eu dei como uma alegoria de como se fosse um vírus que adentra o seu corpo físico, só que na condição do ser humano encarnado dentro desse planeta, nesse orbe, a ação é muito semelhante. Os danos que isso vai causar a essa matéria, a esse planeta. E tudo tem um limite, e esse planeta também tem a sua inteligência. Ele também tem um limite no qual ele vai reagir para continuar existindo. E as forças correspondentes a essa natureza que são as forças que protegem esse planeta, são imensuráveis, são gigantescas, são imparáveis naquilo que seja um vulcão,
aquilo que seja terremoto, maremoto, aquilo que seja ventanias, aquilo que seja tempestades, tudo é, quando se manifesta em um nível de potência, é imparável. Então, o que está acontecendo já, né, de alguns anos para cá, principalmente de 10 anos para cá, é um intensificar de reações desse corpo vivo, desse planeta, para poder continuar a existir, continuar a ter o seu bom funcionamento dos seus mecanismos de manifestação dentro do cosmos, dentro desse sistema solar. Ah, mas ali morreram, ali desencarnaram pessoas inocentes. A verdade é que não existe nenhum inocente. Talvez aquilo que se aproxime de uma inocência seja um recém-nascido. Aí sim. Mas as pessoas como um todo, pessoas já ali de certo ponto da sua adolescência, já está vivendo nos dias de hoje uma condição de desequilíbrio que demonstra o final desse grande ciclo, que já falamos, que um grande ciclo corresponde a cerca de 1 milhão de anos. Unidade de medida de quem está encarnado, para ter essa correspondência. E é aquilo, já falamos, tudo isso que vós tem ouvido durante alguns anos de transição planetária, de salto da quarta, terceira, quarta para a quinta, sexta, sétima dimensão, ou aquilo que são lá em certas escrituras religiosas, que é a nova terra, o paraíso, que aqueles que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos ou auto-escolhidos, aqueles que herdarão a nova terra, ou seja, quando se encerra esse grande ciclo, se vai iniciar o ciclo da Era da Luz, na qual sim há um salto evolucional daquilo que é o padrão áurico, magnético desse planeta, assim como tudo que pertence a ele. O ser humano não pertence a esse planeta. O ser humano está nesse planeta temporariamente para experienciar. Há quanto tempo? Há milhões e milhões de anos. Certo? Então, podemos afirmar que toda essa condição que vem acontecendo em todo o mundo é resultante desse conjunto de fatores. Que todos esses conjuntos de fatores estão ligados àquilo pelo qual a lei maior e a justiça divina nos incumbiu de poder divulgar para vós a respeito das trevas da ignorância. Tudo isso é fruto de trevas da ignorância. Quer um outro exemplo de que é trevas da ignorância? Muito bem. O que faz uma pessoa, um ser humano, em sã consciência, poder construir a sua moradia às margens de um grande rio? O que leva um ser humano a construir a sua moradia, onde estará não só ele, mas as pessoas que ele tem apreço, a sua família, os seus filhos, à beira de uma encosta, onde existem rochas
e uma quantidade de terra que ele não sabe nem mesmo intuir quantas e quantas milhares de toneladas podem descer dali de cima a qualquer momento. Ah, seu tranca-rua, mas não é só isso, as pessoas estão necessitadas, é onde eles têm para oportunidade para morar. Existem vários outros lugares na Terra, como eu dei o exemplo ainda. Por que a pessoa constrói a sua moradia próximo às margens de um grande rio? Ele não pode construir mais distante, porque o risco será menos. Todo mundo sabe que quando há uma chuva forte nas cabeceiras de grandes rios, quando menos se espera, todo aquele volume de água, ele se apresenta. E a água em movimento, ela tem o seu poder. Ela tem a sua velocidade. Parte, veja, está ligada à ignorância, porque muitas das pessoas realmente não sabem o perigo que estão correndo. E muitas vezes, se sabem, são meio que induzidos, conduzidos por órgãos governamentais que vão deixando como opção e escolha para pessoas menos favorecidas financeiramente, diretamente falando, que é boa parte da humanidade, a escória, o resto, os lugares menos favorecidos, mais perigosos para essa maioria. Enquanto os poderosos estão seguros, entre aspas. Porque numa situação como essa que está em andamento, porque não acabou essa situação desse Rio Grande do Sul aí, não acabou, certo? Vão ter mais tempestades, vai ter mais chuva, vai ter mais alagamentos, vai ter mais inundações, mais ventanias, vai ter granizo, tempestade de raios. E isso ainda vai durar, no mínimo, 2 semanas. No mínimo. Por quê? Porque também, veja como o conhecimento liberta e faz com que vós possa estar cada vez em menos risco, pelo menos de vida. Assim como muitos lá, lamentavelmente, porque não falamos só de seres humanos. E os animais? Cavalos, bois, vacas, cachorros, gatos. Quantos foram abandonados, deixados para trás na correria para poder, quem estava lutando para salvar a própria vida ou a vida dos seus? Então estamos falando de uma situação muito delicada. Não estamos sendo levianos quando estamos aqui falando a respeito da situação, expondo a verdade do porquê de cada coisa dessa que está se manifestando. Isso tem a influência de grandes das trevas? Magos negros poderosos? Tem sim, porque essas entidades poderosas não é que diretamente elas estão causando, através daquilo que seja manifestações psíquicas poderosas, como simplesmente fazer o surgir de furacões ou inundações. Não. Eles influenciam diretamente no quê? No preparar de tudo isso, comandando boa parte dos governantes, por exemplo, e autoridades no assunto, que não são todos,
Sempre em cada meio que nós mencionamos, a maioria está dentro de uma corrupção, está com o rabo preso com alguma situação, com alguma ilegalidade, e daí ele tem que participar de certos esquemas. Mas dentro de cada instituição, de cada manifestação, também tem uma minoria que é verdadeira e está ali para fazer o que quer, só que é insuficiente e não tem todo o poder na mão para mudar as coisas. A realidade é essa. Então esses grandes das trevas, esses magos negros, que não são só eles, existem outras forças também, como arcontes, por exemplo, que manipulam, que colocam o ser humano encarnado em uma condição tão limitada, tão sofrida, que o que resta para essa grande maioria é o quê? É lá morar na beira do rio, morar em beira de encostas. Vai ver se tem algum desses, como se diz em cima da terra, milionários que estão ali morando na beira do rio. Ele pode ter uma casa ali, mas ele não fica ali. Antes dele construir, ele sabe. Então ele paga os melhores engenheiros, os melhores arquitetos, até geólogos, para ele saber se ali ele corre algum risco. Pessoas menos favorecidas vão poder fazer isso? É claro que não. Tem uma grande maioria que constrói as suas casas com suas próprias mãos. A situação é essa. Por isso tem acontecido em várias partes do mundo, algumas já eram propícias a serem ali atribulados por fenômenos naturais da natureza, como localidades no mundo que estão repleta de vulcões, por exemplo. Então, o que se espera? Se espera situações catastróficas, porque estamos falando em uma manifestação, uma quantidade de energia manifesta de potência inimaginável. Difícil até mesmo para cientistas calcularem a quantidade de energia manifesta. Certo? Agora, assim como o corpo humano, quando recebe investidas, a pessoa vai sentir geralmente aonde ele está mais enfraquecido. Uns podem sofrer ali crises renais, outros estomacais, outros intestinais, outros é uma dores de garganta, enxaqueca, dor nas vistas, dor de dente, dor nas articulações. Assim, a mesma coisa é esse corpo desse planeta. Existem pontos em cima dessa terra que estão debilitados. E é onde essas quantidades de energia densa vão se manifestar com mais intensidade e vão continuar causando catástrofes. E o que se faz? O que a espiritualidade está fazendo, seu tranca-rua, para essa situação como essa que está acontecendo há dias nesse Rio Grande do Sul? É poder, primeiramente, poder acompanhar. Existem mentores, existem entidades específicas para acompanhar esses seres que desencarnaram nesse estado de choque, de revolta, de abandono, de tudo, de necessidade. Tá? Então, isso é uma primeira medida. A outra medida é poder amparar e direcionar através de orientações e intuições seres humanos a ir ao encontro de pessoas que estão em grande perigo. Pessoas que podem estar ali perdidas, deslocadas, sem poder se locomover. Pessoas que estão
com fome, com sede, machucados, feridos fisicamente e impossibilitados de ir para qualquer canto, porque a água tomou conta de tudo, ou boa parte. Ah, seu tranca-ruas, vós acabou de dizer que a coisa não acabou. Realmente não acabou. Realmente não acabou. Essa localidade, como um todo, em outras regiões também vão sentir o impacto dessa condição mais fragilizada do corpo desse planeta, essa localidade, mais ao sul, como um todo, investidas poderosas da natureza, em contraste com a densidade com que está sendo agredida. Eu digo isso não é para culpabilizar a humanidade, não, a culpa é do ser humano, então ele tem que se lascar mesmo. Não é isso que estou aqui dizendo, estou clarificando para que vós entenda, porque através do entendimento, através do verdadeiro conhecimento, através da verdade, a humanidade tem condição de poder fazer com que isso deixe de se manifestar com esses graus de intensidade e de fúria da natureza. De qual forma? Uma humanidade mais complacente, uma humanidade saindo das trevas da ignorância, uma humanidade mais consciente, uma humanidade mais racional, mais cheia de compaixão, verdadeiramente, não esse blá 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 do monte de gente que aparece em momentos dificultuosos para falar, olha, pobre daquelas pessoas. Claro, as pessoas que estão ali passando, que estão estraçalhadas aos cacos emocionalmente, mentalmente, fisicamente. É um consolo, mas é um consolo que não vai trazer nada. Por quê? Essas palavras vai construir uma casa nova para quem perde, para uma família que perdeu a sua casa, a sua moradia. Essas palavras de certos governantes dizendo, olha, eu sinto muito. Não, nós avisamos. Tanto dinheiro é usado, pilhas e mais pilhas de dinheiro são usados para coisas vis, para boa parte desses governantes e instituições que dizem honrar e cuidar daquilo que seja o que contém dentro dessa Constituição, que cada nação tem a sua, que está ancorado em determinadas leis que diz que protege então o seu povo. Aonde então? Qual é dessas instituições ou desses governantes que vai poder cobrir o buraco deixado por uma mãe que perdeu os seus filhos, o seu filho ou seu animal de estimação, que é da família, que sempre foi amado, um animal que muitas das vezes ele é mais sincero, leal aos seus donos. Porque são várias as situações, ou mesmo plantas, que numa situação dessa, muitas pessoas nem lembram disso, mas também as plantas também são vida, também são seres vivos. Só que estão no nível do quê? Estão no nível ali ligado a elas, que não é o nível hominal, tá? É o nível vegetal. Mas eles têm a sua inteligência, eles têm a sua consciência, eles também sentem as energias e também têm perdas, porque tem pessoas que amam as plantas que têm em casa, assim como um filho.
Então existem tantas perdas, quem vai cobrir esses buracos? Quem vai dar casa, moradia a quem perdeu? Quem vai comprar a geladeira, o fogão ou fazer uma despesa para alguém que perdeu tudo? Isso é o que tem que se pensar, e é isso que a humanidade, essa maior parte das pessoas menos favorecidas, que tem que se valer do que? De conhecimento, de união entre essas massas para poder exigir aquilo que é o que está lá no papel. Não estou dizendo de começar uma revolução ou uma anarquia ou nada desse tipo. Não, estou falando de atitudes que cada um pode começar a tomar a partir do aqui e agora, de ser um ser humano melhor a cada dia, um pouquinho assim a cada dia. Se cada um se comprometer consigo mesmo um pouquinho melhor a cada dia, abandonar essas coisas vis, ir abandonando, a coisa vai mudar de figura. Até em termos holísticos, ou então em boa parte daquilo que são sociedades secretas, ocultistas, ou até mesmo dentro de determinadas religiões, se ouve muito falar que quando chegar um ponto de uma quantidade de seres humanos evoluído o suficiente, então todo esse sofrimento cessará. É disso que estamos falando. Por quê? Porque quando cada um de vós que está aí indignado, vós que está com o coração na mão, vós que até choraram de ver determinadas pessoas ou famílias, pessoas que foram ali carregadas, levadas pela água por rompimento de barragens e tudo mais, saiba de uma coisa: cada um de vós também contribuíram para tudo aquilo que está acontecendo. Para tudo aquilo que está acontecendo. E isso não é para vós se sentirem mais maus, se sentirem humilhados ou culpados, né? Não, isso é para que vós tenham consciência e passe a contribuir, porque quando vós dá um passo de evolução relacionado ao seu próprio ser, isso vai ocasionar um início de um despertar, de um caminhar do seu semelhante, porque tudo que vós proporciona, tudo que vós está manifestando, vai também influenciar quem te está a canto. E quando mais e mais pessoas começam a fazer isso, vamos tendo uma quantidade exponencial de energia bem qualificada, que vai proporcionar que nós, as entidades espirituais, possamos fazer mais. Porque nós podemos fazer mais. Eu, tranca-rua da Seta Encruzilhada, eu posso cessar as chuvas nesse tal desse Rio Grande do Sul? Eu posso. Não só eu, Marabô pode, Padilha pode, um preto velho pode, um caboclo também pode, assim como outras entidades espirituais. Ah, e por que não faz, seu tranca-rua? Socorre aquelas pessoas. Nós não fazemos nada do nosso querer. Nós somos trabalhadores da lei maior e da justiça divina. Fazemos aquilo que são as ordens que vêm do alto. E aquilo que os encarnados e desencarnados nos oportuniza fazer. Quando vós abrem as portas para que possamos fazer aquilo que temos a capacidade, podemos nos manifestar mais.
Então, nessa situação, sobre essas catástrofes, sobre essa situação também em evidência que está acontecendo, no momento que vocês estão ouvindo essas orientações, tem muita gente desesperada. Tem muita gente perdido, tem muita gente desaparecido. Tem pessoas que jamais serão encontradas, porque foram feitos em pedaços, pedaços tão pequenos que nem os ossos se encontrarão mais. Agora eu digo isso não é para que comece a correr lágrimas dos vossos olhos, não. Quer ajudá-los? Quer ajudá-los? Evolua. Seja melhor um pouco a cada dia. Em vez de chorar, se indignar, não. Direcione nas suas orações todo o seu amor, toda a sua compaixão, toda a sua solidariedade, todo o seu carinho, todas as suas boas energias. Porque se muitos estiverem fazendo isso, essa quantidade de energia vai ocasionar muita ajuda. Não só para quem está encarnado, mesmo quem perdeu tudo, mas também para aqueles que partiram. Tem muitas opiniões, muitas pessoas ousando, querendo fazer previsões de A, de B e de C. Previsões são previsões. Não, é uma probabilidade. Não é uma verdade. Se vós se agarram e ficam também consumindo, se alimentando da tristeza e do caos que essas pessoas lamentavelmente estão passando, vós também estarão em correspondência com aquelas energias e vai fazer com que as vossas energias também se densifiquem. Não estou dizendo para dar as costas, ignorar, fazer de conta que não está acontecendo nada. Vós sabe que está acontecendo, então, mas não fique grudado nessas televisão, nesses aparelhos de telefone, toda hora, todo momento, vendo partes de tragédia. Já não basta o que vós já viram, vós querem ver mais, mais vai acontecer. Mais vai estar contribuindo para que o caos se mantenha, prospere, porque prosperar não diz respeito só a vitórias, a dinheiro, a conforto, né? A fartura e abundância, não. Tem coisas também que prosperam da outra parte. Prosperam o quê? Se tornam maiores e maiores e mais intensas. Isso que eu falei ainda há pouco, que essa situação desse Rio Grande do Sul ainda não acabou, vai continuar pelo menos, no mínimo, ainda por 2 semanas. Está se aproximando aquilo que é o inverno, que trará mais chuvas, e junto com a chuva ainda o frio. As pessoas têm que procurar se colocar em segurança. Não deixem para em cima da hora. Não deixem para em cima da hora. Porque vós têm visto as coisas que acontecem. Tenham sempre dentro das suas casas o mínimo para a vossa segurança. Tem ali uma caixa de medicamentos de emergência, medicamentos esses que pode ser do seu uso diário, obrigatório, ou de seus parentes ou entes queridos que necessitam daquela medicação, mas também aquelas que são absolutamente necessários se acontece uma tempestade onde cada um de vós estão. Se começasse agora uma
fortíssima tempestade onde vós estão, daquelas que arrancam telhados, e vós se machucasse, se cortasse, se ferisse, ou um filho seu, ou um pai, ou um tio, um irmão, ou um amigo, ou um vizinho, o que vós poderiam fazer? Ah, eu levaria para o hospital. E se não tem luz? E se vós não pode sair de casa? Porque se o vento, uma tempestade está arrancando telhados, vós acham que vós vai sair com naturalidade no meio da rua? É isso que vós tem que pensar. Tenha uma medida de segurança nas vossas casas, por mais humilde que vós façam. Se vós estão há anos morando em um lugar, por que a cada semana, ou a cada 15 dias, ou a cada mês, vós não compram uma coisa? Passou 15 dias, em vez de vós tomar ali 10 latas de cerveja, tome só 5 e compre uma lanterna, compre uma caixa de vela. Não é atrair aquilo que são catástrofes, não, é estar preparado, porque quando se diz respeito à natureza, ela não avisa. Como vós espera que avise? Para quem tem conhecimento, quando ele vê o formato de determinadas nuvens, quando ele percebe aquilo que é a condição da pressão atmosférica, ele sabe que está vindo um grande problema, então ele tem tempo de tomar uma providência, só que a maioria não está ligado nisso, porque a maioria prefere estar vendo o quê? Pornografia, a maioria prefere estar fofocando do vizinho, a maioria prefere o desequilíbrio. Não que as pessoas não possam se divertir, não possam fazer isso, fazer aquilo, pode, mas tenha um momento para poder cuidar desse seu caminho, dessa sua vida, certo? Isso é, sim, uma investida de grandes das trevas e de magos negros que tem como finalidade fazer com que a maioria da humanidade continue cego nas trevas da ignorância. Nas trevas da ignorância sem conhecimento. Quando a pessoa não tem conhecimento, ele vai passar grandíssimas dificuldades mais cedo ou mais tarde. Quantos relatos vocês já ouviram até agora, até esse presente momento, de pessoas que moram nesse Rio Grande do Sul que estão dizendo, olha, né, eu moro aqui há décadas, dessa forma eu nunca vi acontecer. Vós têm como seus professores melhores os seus semelhantes. Se eles estão passando determinadas situações, será que amanhã não pode ser cada um de vós? Porque também tem seres humanos que temos que dizer aqui também, não estão nem um pouco se importando. Quem morreu, quem está chorando, quem está passando necessidade, não, nessa cidade ou em qualquer outra parte do mundo. Assim como em guerras, que não param nunca, guerras criadas por meia dúzia de homens inconsequentes, manipulados por forças trevosas, que estão lá para demonstrar quem é o mais poderoso, e quem está pagando as consequências mesmo é as massas. Porque eles estão protegidos, eles têm o que comer, eles têm o que beber. Os deles, os filhos, estão protegidos. E o das massas? Então, tudo a revelia. Tudo, como se diz em cima da terra, a Deus dará. Então, com essa orientação, eu encerro aqui aquilo que é
essa explanação, esse comentário, essa verdade sobre esses acontecimentos recentes que não pararam ainda, dessa região, desse Rio Grande do Sul aí. E também sobre as catástrofes que acontecem em cima da Terra, que vêm se intensificando. Agora vós entendem o porquê de tantas coisas. Ah, mas tem pessoas ali que tinham que desencarnar de determinada maneira? Tem. Assim como tem aqueles que desencarnaram antes do tempo previsto, que eles poderiam permanecer em cima da Terra. Ah, mas isso então é injusto. Cadê a lei maior e a justiça divina? Se o Todo-Poderoso, o Incognoscível, se ele quebrasse as suas próprias leis, então ele não seria o Incognoscível, o Todo-Poderoso. Se ele não interfere no livre-arbítrio de ninguém, se vós decide colocar fogo na sua casa, vós acha que ele vai mandar os anjos para apagar? Se vós é um pai ou uma mãe que vós bota fogo na casa com a intenção de matar também os seus filhos, vós acha que ele vai mandar um anjo de guarda ou aquilo que seja, o Miguel Arcanjo, para poder intervir? É um raciocínio lógico. Porque se fosse assim, a intervenção dele teria que ser constante, toda hora, todo momento. Porque toda hora, todo momento estão acontecendo catástrofes em níveis diferentes uma das outras. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia.